Deus, boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria de estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Marcos Galdino Júnior, pela confiança de ceder o altar, o púlpito do Senhor, para fazermos menção da palavra de Deus. Os irmãos ainda em pé, gostaria de colocar aí o livro de Gênesis, capítulo 16. Para a glória de Deus, iremos fazer menção de uma passagem bíblica que traz um relacionamento e um cuidado de Deus para com as nossas vidas. Essa passagem é muito conhecida. Iremos ler até o versículo de número 14. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Por gentileza, Gênesis capítulo 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Até aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo uma época, podem tomar vossos assentos, por gentileza. Estamos vivendo uma época de ansiedade,
de frustrações, de expectativas que às vezes não dá certo. Colocamos planos, planejamos, mas a ansiedade e a expectativa que dê tudo certo às vezes não condiz com aquilo que pensamos. E às vezes os planos dá tudo errado e ficamos ansiosos, ficamos frustrados e muitas das vezes ficamos desesperançados. Mas nesta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se possível for, poderíamos colocar o título dessa mensagem: O Deus que vê, ouve e sustenta no deserto. Louvado é o nome do Senhor por essa palavra. E no decorrer dessa mensagem, iremos também pontuar algumas passagens bíblicas que apontam para Jesus. Porque toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Malaquias, aponta para o nosso Salvador. E por isso iremos pontuar algumas passagens na qual a Bíblia nos relata para confirmar o que a palavra de Deus diz. Louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos que se fazem presente, na qual estão intercedendo ao meu favor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A história de Agar, na qual iremos mencionar aqui nessa passagem, nasce dentro de um contexto maior. O chamado de Abraão, a promessa de uma grande nação, na qual Deus fala para Abraão: saia da tua tenda, saia da tua parentela e vai para o lugar na qual irei te indicar. E nessa trajetória, nesta caminhada, possivelmente passando pelo Egito, eles trazem um Agar, uma mulher escrava, na qual passa a habitar com eles. E quando Deus promete e diz para Abraão que faria dele pai de uma grande nação, e para ele ser pai de uma grande nação, estava ali incluído a mulher chamada Sara, a sua esposa. Quando Deus promete, quando Deus usa os teus servos, os profetas, para falar conosco, ficamos na expectativa. Quando Deus fala que vai te entregar algo, quando Deus fala que vai te abençoar com algo poderoso, algo grande, nós queremos que algo aconteça já no outro dia seguinte. Ficamos na expectativa, ficamos esperando, e a ansiedade começa a tomar conta de nós. A ansiedade começa a mexer com o nosso ser, porque queremos que aquela resposta aconteça imediatamente. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, Ele está preparando para mim e para você algo muito maior, que muitas vezes não conseguimos compreender. E agora vemos uma mulher chamada Agar, uma escrava, tirada da sua terra, tirada da sua parentela, vivendo ali com Sara e com Abraão. Uma escrava não tem expectativa de liberdade. Ela vive conforme os seus donos lhe orientam. Um escravo ou uma escrava não tem destino certo. Vai para lá e para cá como vento, mandado por seus donos. E assim era a vida daquela mulher. Uma mulher na qual não estava mais na sua pátria. Agar vive uma vida de frustração, longe da sua família, longe da sua parentela, vivendo como uma escrava, sem saber como será o seu amanhã. E às vezes chegamos a um ponto da vida, eu e você, que parece que não haverá mais esperança, que não haverá mais resposta para a dor, para a agonia, para a afronta e para a humilhação. Mas Deus tem uma resposta para você no tempo certo. É no deserto que nós havemos de passar que seremos fortalecidos. É no deserto que haveremos de passar que Deus está trabalhando para algo maior, que você muitas das vezes não consegue compreender.
Sara estava ali com o seu esposo. E Deus havia feito a promessa. Só que muitas das vezes queremos ajudar Deus. Quando Deus fala que vai fazer algo, queremos dar uma forcinha, queremos dar um jeitinho para que aquilo e as promessas se cumpram. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele apenas precisa que o nosso coração seja obediente e aguarde as promessas de Deus se cumprir. Depende de você, depende de mim obedecer ao chamado do Senhor. E Sara também estava dentro de um contexto na qual Deus havia feito uma promessa. Mas o tempo passa, o tempo parece que o relógio para, e Sara começa a ficar apreensiva, e ela começa a ficar achando que Deus se esqueceu da promessa, e ela começa a pensar e a planejar no jeito da promessa se cumprir. Sara é estéril, idosa, e começa a imaginar, a duvidar de aquela promessa haveria de se cumprir. Ela pega a sua escrava Agar, entrega na mão de Abraão, para que Abraão possa, através daquele momento de intimidade, gerar um filho, para que ela possa dizer se cumpriu a promessa. Mas eu quero dizer algo para você. Antes da promessa se cumprir, alguém haverá de passar pelo deserto. Antes da promessa se cumprir, alguém haverá de passar pelo deserto. Antes da promessa se cumprir na sua vida, muitas das vezes você terá que passar pelo deserto. E é fácil compreender isso, não é difícil. O deserto não vem para te matar, o deserto não vem para te ferir. Mas eu quero dizer algo para você: o deserto não é para qualquer um. O deserto é para aventureiros. O deserto não é para quem quer facilidades. O deserto não é para quem não se ajoelha diante de Deus nos momentos da dor. O deserto não é para quem quer ficar deitado no sofá esperando facilidades. O deserto é para aqueles que confiam no Todo-Poderoso. E o deserto que você e eu às vezes precisamos passar nos fortalece. O deserto que eu e você precisamos passar nos fortalece, nos dá ânimo, coragem, para que nós não venhamos a desistir. Porque quando você está pelo deserto, você olha para a esquerda, olha para a direita, você vê deserto e areia passo distante. Se você recuar, é perigoso você morrer. Se você não seguir em frente, é perigoso você se perder, se você não estiver caminhando na direção e no direcionamento do Espírito Santo. E há desertos, e o primeiro deserto é o deserto da humilhação. Quantos de nós já nos sentimos humilhados? Quantos de nós já nos fomos humilhados? Quem aqui já não passou por alguma humilhação? É o deserto que acontece em nossas vidas. O deserto em que os amigos desaparecem. O deserto que não há a porta do emprego. O deserto que não há uma resposta de Deus. Você se ajoelha diante de Deus nas madrugadas e a resposta de Deus não acontece. Parece que o céu está em silêncio, mas Deus está contemplando. Agar engravida. O texto diz que ela passou a ser desprezada por sua senhora. Porque quando Agar engravida, Agar começa a se portar de uma maneira diferente. O orgulho começa a dominar seu ser, e ela começa a andar de uma forma como que afrontasse a Sara. E dessa forma, Sara
a despreza. Sara reage com dureza e a humilha. E aqui nós vemos que Agar foge para o deserto, porque o ambiente se tornou insustentável. Não havia como Agar permanecer ali debaixo daquela tenda com Agar, com Abraão e Sara. O ambiente começa a ficar apertado, porque ela é escrava, estrangeira, grávida e ainda por cima sozinha numa terra estranha. Ela foge para o deserto. E quantas vezes eu e você queremos fugir, queremos ficar sozinhos, queremos fugir para o deserto, porque pensamos que lá haveremos de encontrar alguma resposta. Mas aqui estamos no melhor lugar, aonde há o pão, aonde há água. E se você sair para qualquer lugar, poderá faltar a água para saciar a sua sede, poderá faltar o pão para alimentar a tua vida. Não saia do oásis de Jeová. Esse é o melhor lugar para se estar. Oh, glória a Deus. E o versículo 7 do capítulo 16 diz: e achou o anjo do Senhor junto a fonte de água no deserto. Lá está Agar, sentada, sem esperança, frustrada, chorando, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr, porque a esperança para ela já estava findada. E antes que ela possa morrer, e antes que a morte possa chegar até Agar, o céu a encontra. Antes que a morte chegasse até ela, o céu a encontrou. O céu não a deixou sozinha no deserto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ali Deus se revela como Deus provedor, ou melhor dizendo, ali Deus se revela como um Deus que vê. É no momento que você está sozinho que Deus está te vendo. É no momento que você está se debulhando em lágrimas que Deus está te contemplando. Não pense que o céu não está te vendo no momento de dor. Não pense que o céu não está te vendo no momento da agonia e da humilhação. O céu está te vendo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. O deserto não é a ausência de Deus, é lugar de revelação. Porque no deserto você vai parar para pensar aonde que você errou. No deserto você vai parar para meditar no que você precisa corrigir na sua caminhada. É no deserto que você vai refletir o que Deus quer que você faça. É no deserto. E o anjo disse para ela, o anjo vai ao teu encontro, vai, volta e se sujeita à sua senhora. Volte para o lugar da onde que você saiu. Humilhação. E agora como irei voltar para o lugar que eu fui humilhada? Para onde eu irei? Para onde irei correr? Só tem a Abraão e a Sara na qual eu posso até ir. A humilhação, a dor e a agonia, mas ela não tem para onde correr. E isso é profundo. Muitas das vezes precisamos voltar para o lugar aonde nós fomos humilhados. Muitas das vezes precisamos voltar para o lugar que nos feriu. Muitas das vezes precisamos voltar para o lugar aonde nós fomos menosprezados. Mas voltamos, porque Deus tem grandes coisas a fazer daquele lugar aonde você precisou voltar. Nem todo deserto é lugar de fuga. Oh, aleluia. Às vezes Deus nos manda voltar para amadurecer. Às vezes Deus te manda voltar para mudar a rota. Às vezes você precisa voltar para o lugar onde você foi ferido, para que Deus possa fazer algo grande na sua vida e as pessoas possam contemplar. Mas as pessoas vão te contemplar não para você se exaltar, mas é para a glória de Deus. E eu preciso pontuar mais uma vez que toda passagem bíblica aponta para Jesus. João capítulo 1, versículo 48 nos diz que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira. Eu te vi, Natanael. Aleluia. Deus está te vendo.
Deus está te contemplando, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele não apenas nos vê de longe, Ele não apenas nos vê distante. Muitas das vezes você vai cair para a esquerda e você sente uma mão te amparando. Muitas das vezes você vai cair para a direita e você sente uma mão te segurando. Muitas das vezes você vai cair para trás, mas há algo que te segura. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar? Mas veio uma voz nos seus ouvidos e diz: não pare, não desista, continue. Eu tenho um propósito muito maior na sua vida. Não é hora de parar. Deserto não é lugar de parar. Deserto não é lugar para descansar, não. Deserto é travessia. Deserto é continuação, para te levar em um propósito muito maior, que muitos não irão compreender e entender. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O céu está te vendo. O céu está te contemplando. O céu está vendo o que você está passando. O céu está vendo você em solidão. Ei, não desista da caminhada. Não desista. Não saia do lugar certo. Não saia do lugar onde há água e pão. Louvado é o nome de Jesus. E Deus não apenas nos tira do deserto, Ele nos transforma no deserto. Agar volta, obedece, Ismael nasce. Agora podemos imaginar, Abraão está alegre, está contente, porque o filho nasceu. Mas não é o filho da promessa, é o filho da pressa. Não é o filho da promessa, é o filho da pressa. Quando queremos algo que não é o tempo de Deus, que queremos dar uma forcinha para Deus, há frustração. É por isso que devemos esperar com paciência no Senhor. E aqui é um ensinamento espiritual para as nossas vidas. Agora, anos depois, o impossível acontece. Sara engravida aos 90 anos. Nasce Isaac, o filho da promessa. E agora? E agora, Agar? O que você vai fazer? As atenções eram para o seu filho. A atenção era para Ismael. Era o xodó da casa. Era o filho que Abraão estava esperando. Era o centro das atenções. Todos que chegavam à tenda de Abraão iam paparicar Ismael. Mas agora Isaac nasce. E quando Sara desmama de Isaac, é feita uma festa. E em uma brincadeira, em um momento de descontração, Ismael zomba de Isaac. Ismael, fruto da ansiedade. Isaac, fruto da promessa. E qual mãe que vai aceitar alguém zombando do seu filho? Qual mãe que vai aceitar que alguém esnobe seu filho, que alguém menospreze seu filho? E agora Sara vê Ismael zombando do seu filho. E ela vai até Abraão e exige, pede para que Abraão mande Agar e o seu filho embora. Olha, pega essa escrava, pega o seu filho e mande embora, que eu não quero mais ele aqui. Porque Isaac é o filho da promessa. Eu não quero que a filha de uma escrava possam dividir o mesmo ambiente com o filho da promessa. Abraão sofre. Eu imagino Abraão sentindo a dor na alma,
ao ter que mandar Ismael embora. Mas Deus confirma para Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência, mas também promete abençoar Ismael. Em Gálatas capítulo 4, versículo 22 ao 31, o apóstolo Paulo usa essa história para explicar que nós, os que cremos em Jesus, somos filhos da promessa como Isaque. Isaque é um tipo de Cristo, nasceu por um milagre, foi o filho amado e seria oferecido em sacrifício. E Jesus é o Isaque perfeito, que traz um riso eterno para a nossa alma. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. É no deserto que Ele tem promessas eternas para a sua vida. É na fartura que Ele tem promessas eternas para a sua vida. Não importam as circunstâncias, se Deus fez a promessa, haverá de acontecer. O segundo deserto no qual iremos pontuar nesta noite é o deserto do abandono. Quem nunca se sentiu abandonado alguma vez na vida? Quem nunca sentiu a dor do abandono? Agora Agar não foge, ela é enviada. Abraão pega pão, pega água, pega o menino, coloca no colo de Agar e manda para o deserto. Olha, Agar, se vira nos 30. Eu não posso mais ter vocês aqui. Vai para o deserto e lá vocês se virem, se cuidem. Pouca provisão e muito deserto. Pouca água e muito deserto. Oh, aleluia, glória a Deus. Ela coloca o menino debaixo do arbusto e se afasta para não vê-lo morrer. E ela chora. Mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino, porque enquanto ela se afastou para ficar distante, para não ver o menino morrer, o menino sozinho começou a chorar. E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino antes da morte chegar. O mesmo Deus do primeiro deserto aparece no segundo deserto. Não importa os desertos que possam aparecer na sua vida, Deus está presente. Deus está contemplando. Oh, aleluia. Não importam as lágrimas, não importam as dores, não importam as feridas, Deus está presente, Deus está contemplando. Basta apenas você confiar. Se Deus te encontrou no primeiro deserto, Ele vai te encontrar no segundo deserto, Ele vai te encontrar no terceiro deserto, Ele vai te encontrar no quarto deserto. Não importam os desertos que possam aparecer para a sua vida, Deus irá aparecer. Glória a Deus. O pão de Abraão acabou, o outro secou, mas a fidelidade de Deus é inesgotável. Oh, aleluia. Certa vez eu preguei que não importam as circunstâncias, pode faltar tudo na sua casa, a despensa pode estar vazia, mas você vai olhar e vai ver apenas o óleo e a farinha. Aí você vai fazer um pirão, vai se alimentar e a fome irá passar, e Deus irá entrar com a resposta mesmo no dia seguinte. Porque quando o choro dura a noite, a alegria vem pelo amanhã. E quando a alegria vem pelo amanhã, não quer dizer que aquilo que causou a sua dor acabou. Não quer dizer que aquilo que causou as suas lágrimas se acabaram. Mas você vai despertar,
vai estar cuidando dos seus afazeres, vai estar cuidando da sua casa. Daqui a pouco você vai estar cantando, você vai estar adorando, e Deus vai estar ali do seu lado, contemplando e prometendo algo maior para a sua vida. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Só que Agar estava ali no deserto, a fonte estava do lado, e ela não contemplou. A fonte estava lá, mas seus olhos pareciam que estavam fechados devido ao desespero. Os seus olhos não contemplaram ali a fonte de água. E mais uma vez Deus entra com resposta. O problema não era a falta de provisão, era a falta de visão. Muitas das vezes Deus está entregando algo para você, entregando algo maior para você, mas a sua visão está ofuscada pela ansiedade, a sua visão está ofuscada pela preocupação do dia a dia. É só esperar com paciência no Senhor. Quantas vezes a saída já está próxima e nós não vemos? A resposta está ao nosso redor, mas nós não contemplamos. A provisão está preparada, mas você não está vendo a resposta chegar. Oh, aleluia! Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Deus nunca deixa os seus filhos sem resposta. Mas é para aqueles que estão confiando que a resposta haverá de chegar. Porque muitas pessoas já desistiram, muitas pessoas já pararam na caminhada, arrumaram desculpas para parar de congregar, arrumaram argumentos para parar de servir ao Senhor, quando faltava apenas um pouquinho para a vitória chegar, quando faltava um pouquinho para que Deus entregasse a bênção, a vitória, mas no meio da caminhada desistiu e voltou. Mas o medo nos cega, o medo nos tira a esperança, o medo nos tira a confiança. Mas nesta noite Deus tem resposta para corações que aguardam com paciência no Senhor. Mas Deus não criou uma água nova para Agar e nem para Ismael. A água já estava lá, a fonte estava lá. Mas é preciso muitas das vezes sermos sacudidos pelo Espírito Santo. E aqui mais uma vez aponta para Jesus. E quando pregamos a passagem bíblica no Antigo Testamento, devemos dar um jeito no esboço para apontar para Jesus. No deserto da Samaritana, a mulher samaritana estava no deserto, estava passando por um deserto, e Jesus se revelou como a fonte superior ao poço de Jacó. Lá em João capítulo 4, versículo 14, está essa passagem. Muitas vezes estamos chorando ao lado da solução, muitas das vezes estamos descabelando os cabelos diante da resposta. E Jesus é a fonte que o Pai revela aos nossos olhos, os nossos olhos espirituais que precisam ser abertos para poder contemplar o recurso humano quando chega ao fim. Quando precisamos contemplar uma resposta de Deus, quando falta a resposta que muitas das vezes esperamos. Mas Deus está dizendo para você: o céu está te vendo, o céu está te contemplando. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque o deserto não anula a provisão, o deserto não zera aquilo que aguardamos, mas ele revela a nossa dependência, na qual você reconhece que é inteiramente dependente de Deus, na qual você assume para si mesmo: eu sou dependente,
Eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu não posso seguir em frente sem a presença de Deus. É quando você reconhece que é dependente do Senhor, que as suas forças não te podem levar a lugar nenhum sem a presença dEle. O deserto vai trazer lições para a sua vida. E aqui há lições poderosas para a igreja. Porque Deus vê quem é desprezado. Porque Agar era uma escrava, estrangeira, invisível aos homens. Talvez ela carregava alguma marca que mostrava para quem passasse perto dela que era uma escrava. Talvez alguma marca de queimadura. Talvez algo pendurado no pescoço para dizer: essa aí é uma escrava. Essa aí não merece nenhuma ajuda. Essa aí não merece nenhum cuidado. É uma escrava. Escrava, escrava. Era o que ela ouvia constantemente. Mas ela era visível a Deus. Por mais que ela não fosse do povo de Deus, mas Deus fez uma promessa que o filho dela também seria pai de um grande povo. Jesus, ele nasceu em uma estrebaria. Talvez aos olhos de muitos, esse aí é o Messias? Esse aí é o Filho de Deus? Nasceu em um lugar impróprio. Nasceu em um lugar em que o cheiro não ajudava. Esse aí não pode ser o Filho de Deus. Como Deus permitiu que o filho dele nascesse no lugar onde os animais estavam. O rei nasceu em uma estrebaria para dizer que ele vê até mesmo o menor, até mesmo o pequeno. Deus está vendo. Muitas das vezes nós criamos expectativa porque vemos os grandes, os poderosos crescendo, sendo alguma coisa na vida. Aí você diz: como que pode? Eu sirvo ao Senhor e não tenho essas bênçãos. Eu sirvo ao Senhor, mas não sou abençoado. Eu sirvo ao Senhor, mas minha conta bancária está vazia. Eu sirvo ao Senhor, mas eu não vejo a bênção chegar. Mas o céu está te vendo. O céu está te contemplando. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque Deus ouve o choro. Não pense em você que as suas lágrimas, o seu choro, quando você se tranca no seu quarto e derrama as suas lágrimas, e às vezes precisa gritar porque está no desespero, o céu está vendo. O céu está contemplando. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está sozinha. O céu está te vendo. O céu está te contemplando. Há uma resposta para os seus filhos. Há uma resposta para aquele que é adorador e confia no Deus Todo-Poderoso. Deus ouve o choro. Ele ouviu o menino. O menino foi ficado, jogado ao ermo, em uma sombra, para que Agar não visse a morte chegar sobre o menino. O Salmo 34, versículo 6 diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu. Eu vou repetir para você. Salmo de número 34, versículo 6: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Aleluia. Não pense que o seu clamor é em vão. Não pense que o seu clamor é em vão. Deus está te vendo. O céu está te vendo. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes você precisa se isolar. Às vezes você precisa estar sozinho para ter um momento com Deus.
Aqueles que davam tapinha nas suas costas, você às vezes precisa se afastar. Aquele que dizia para você: eu estou contigo, pode confiar comigo, às vezes você precisa se afastar. Porque há momentos que esses se afastam por conta própria, mas o céu direciona você. É momento de intimidade. E quando há a intimidade, é preciso estar sozinho. Quando há a intimidade, é preciso estar sozinho, em comunhão apenas com o Pai. Às vezes é redirecionamento. Ismael não era filho da promessa, mas não era filho abandonado. Ele tinha certidão de nascimento, ele tinha documento, ele era filho de Abraão. Ele não era um alguém qualquer. Deus havia feito promessa para ele, um filho improvável, promessa que não foi jogada por terra. Deus tem um plano de sobrevivência até para os nossos erros. Quem nunca errou na vida? Quem nunca falhou na caminhada? Quem nunca pecou? Mas Deus fez um plano perfeito, o plano da salvação, que nos resgatou do lamaçal do pecado, das trevas, para a novidade de vida. E se Deus te resgatou lá da areia movediça do pecado, não trouxe você para uma nova luz para sofrer, mas Ele diz para você, e eu torno a afirmar que a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos aflições, neste mundo nós padeceríamos as afrontas e as perseguições, mas Ele diz para você nesta noite: tenha de bom ânimo, tenha de coragem, não desista, não recue, siga em frente. Oh glória! Porque Deus é soberano, misericordioso para comigo e para com você, para com a sua casa e para com a sua família. Ele abençoa mesmo quem nasceu de um erro. Ele abençoa mesmo quem viveu uma vida de pecado. E Ele vai trazer para ter novidade de vida. E se às vezes nos sentimos frustrados porque o ímpio prospera, mas eu quero dizer algo para você: o ímpio vai ser usado para te abençoar. Até mesmo o ímpio vai ser usado para te entregar algo grande na sua vida, para a sua casa e para a sua família. E eles não vão entender, eles não vão compreender, porque Deus está te contemplando, o céu está te vendo. Oh, aleluia! Isso revela a graça, isso revela a misericórdia e a bondade de Deus. E a genealogia de Jesus inclui nomes improváveis para provar que a graça alcança a todos. Oh glória! E quando lemos a Bíblia Sagrada, encontramos verdades, promessas. E há aqui uma aplicação profética para a sua vida e para a minha vida. Talvez você esteja no deserto da humilhação. Talvez você esteja passando por uma situação em que você não esperava passar. Talvez alguém que você confiava te feriu. Talvez alguém que você contava te abandonou. Talvez alguém que você contava que seria a sua ajuda, uma válvula de escape, desapareceu, abandonou você, não te ajudou.
há um abandono, há escassez, há falta de emprego, há falta de recursos. Mas o céu está te vendo, porque o Deus de Agar ainda é o mesmo. Ele continua sendo o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que abre fontes e o Deus que sustenta o flecheiro no deserto. Aquele menino improvável, que ninguém lhe dava valor, porque não era o filho da promessa, não era aquele que seria a promessa, porque ele nasceu da pressa. E agora Deus diz para ele que o céu está vendo, o céu está contemplando. Eu estou contigo, não se desespere, confia. O texto diz que Ismael cresceu e se tornou um flecheiro. Quem quase morreu no deserto se tornou um guerreiro no deserto. Ele não saiu do deserto, ele permaneceu lá e ali se fortaleceu, se tornou um flecheiro, e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, porque Deus não o sustentou para que ele morresse no deserto. A fonte já estava lá, ele não iria morrer de sede, mas precisou que os seus olhos fossem abertos. E Deus não sustentou você para morrer à beira do poço. Deus não tem cuidado da sua casa para que você possa sair por aí dizendo: eu estou ferido, a igreja me feriu. Não, você tem um propósito e você não pode parar na caminhada. Não importa se alguém pise nos seus pés, não importa se alguém te feriu, não importa se alguém te abandonou, o céu está te vendo. Você é uma flecha na mão do Deus Todo-Poderoso, para ir aonde ninguém pode ir, para fazer o que ninguém pode fazer, para pregar aonde ninguém quer ir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te chamou para viver parado na caminhada. Oh, aleluia! O deserto não é o fim. O deserto não é lugar de nós pararmos. E é Ele que prepara o caminho no deserto e prepara um banquete à vista dos nossos inimigos. Prepara um banquete à vista daqueles que duvidaram de você, daqueles que desacreditaram de você. Mas Deus faz isso não é para você se engrandecer, mas para a glória dEle. É para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a adoração dEle. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O deserto é um campo de treinamento. O que parecia abandono é preparação. Alguém pode perguntar: você viu fulano? Você viu ciclana? Eu nunca mais vi. Você sabe por onde anda? A pessoa está no deserto, sendo preparado por Deus, sendo forjado por Deus. E a sua armadura, que ninguém às vezes vê, é o que está te protegendo do sol do mundo lá fora. O mesmo Deus que abriu os olhos de Agar quer abrir os seus olhos hoje. O mesmo Deus que viu Agar no deserto é o mesmo Deus que está te vendo passando por essa situação. Às vezes você sorri, muitas das vezes você se apresenta sendo forte, muitas das vezes você anda com um ar de superioridade para disfarçar a dor na alma, a ferida na alma.
esconde do pastor, esconde dos demais que você está ferido, machucado e magoado. Mas muitas das vezes não é possível nós passarmos sozinhos. Somos dependentes de alguma ajuda, somos dependentes de algum cuidado, do cuidado pastoral, do cuidado da liderança, de um conselho que faça você seguir em frente, de um conselho que faça você não parar. O céu está te vendo, porque há provisão ao seu redor, há o cuidado de Deus ao seu redor, há promessas sobre sua vida, porque as promessas de Deus que Ele fez para você não caíram por terra, não foram esquecidas. Talvez a ansiedade, o desespero faz que você faça talvez como a Sara, e queira ajudar Deus, mas é só você esperar, é só você confiar. Glória a Deus. Jesus está passando pelo seu deserto agora. Jesus está com a mão no seu ombro agora. Ele diz: minha filha, não para, minha filha, não desiste, meu filho, não para na caminhada. Eu estou contigo em todo momento, a todo instante. O céu está te vendo, o céu está te contemplando. E aonde Jesus passa, e aonde Jesus está, o deserto se torna mananciais de águas. Você já parou para pensar? Você parou para meditar o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez na sua vida? Quem era você no passado? Como era a sua vida? E Deus mudou a sua trajetória, e Deus deu nova expectativa de vida para você. Nesta noite, há mudança de vida, de rota. Deus tem cuidado da sua casa, da sua família. Agar chamou o Deus de o Deus que me vê. Hoje Ele ainda vê as suas lágrimas. Hoje Deus vê as suas feridas. Hoje Deus vê a dor da sua alma e da injustiça que aconteceu contigo. Deus está vendo o que fizeram com você à escondida, o que falaram de você nos bastidores, pela sombra. Deus viu, e Deus age com cuidado para com você. Ele veio para habitar com você no deserto. Ele está com você no deserto. Não importa o que digam de você, não importa o que falem sobre a sua vida, o céu está te vendo. Oh, aleluia. Se eu estou aqui nesta noite, é pela oração da minha esposa, porque ela contemplou no amanhã algo grandioso na minha vida e não desistiu de mim. A oração nunca é em vão. Aquela oração que você está fazendo pelo seu filho, não pense que o céu não está ouvindo, não pense que o céu não está contemplando. A resposta vem na hora certa e no momento certo para algo grandioso. Estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui apenas como peregrinos em terra estranhas. Ele fez uma promessa para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É todos os dias, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. É todos os dias, todo momento, a todo instante. Há uma promessa para quem tem que passar pelo deserto, mas que confia no Todo-Poderoso. Estamos aqui apenas de passagem, e Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. João 16, capítulo 33 diz:
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo e você também pode vencer. Louvado é o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa promessa não remete apenas à glória do céu, não remete apenas ao nosso viver no vindouro paraíso, mas sim também para o que Deus pode fazer na sua vida hoje, o que Deus pode fazer na sua história, para os seus propósitos, os seus sonhos. É algo que ninguém nunca imaginou. E agora Paulo toma emprestado o livro de Isaías, e lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E agora estou chegando para o momento final. João capítulo 14, versículo 2 ao 4. Ali é uma promessa maior para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na versão ARC diz assim: a NVI vai dizer que na casa do meu pai há muitos aposentos. A nova tradução na linguagem de hoje diz: na casa do meu pai há muitos quartos. Mas há uma versão que eu amo, há uma versão que eu me apeguei, que é King James, que diz que na casa do meu pai há muitas mansões. Há um lugar preparado para você, e não é algo pequeno, é algo grandioso, mas só vale para aqueles que passam pelo deserto, só vale para aqueles que não vão parar no deserto. O deserto tem dia para acabar, mas a presença dele é eterna. Oh, aleluia! O deserto um dia vai ter fim, mas a presença de Deus não se extingue. Se Deus te encontrou no deserto, ninguém poderá impedir o teu destino. Não pare no deserto, não desista enquanto estiver no deserto. Não pare para refletir quem te abandonou, quem te deixou sozinho. Apenas espere com paciência do Senhor, que a resposta irá chegar. Você não irá morrer no deserto. O deserto veio para te fortalecer. E quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus e um aleluia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia, aleluia.